Olá, boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em nossas corações. Vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos abençoe neste maravilhoso dia. Eles puderem, vamos nos ajoelhar em modo de reverência ao Senhor para pedirmos e orarmos por sabedoria. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse santo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por termos acordado com saúde. Nos dê saúde, cura. Multiplique a nossa sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento. Multiplica também a nossa inteligência, para que possamos aprender cada dia mais da Sua Santa Palavra. Que possamos aprender e também repassar aos nossos irmãos, conhecidos, amigos. Que o Espírito Santo venha ao nosso coração e nos ilumine hoje, Senhor. Que o que seja falado aqui seja somente de Ti, não de nós. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos dar uma olhadinha hoje nos capítulos 19 e 20 de Apocalipse. Mas primeiro vamos fazer uma recapitulação das coisas que já vimos. No tema 1, nós vimos Apocalipse, a contagem regressiva para o futuro. Nós vimos a respeito do capítulo 1, toda aquela parte simbólica, porque ela tem e como que ela é. Depois, capítulo 2 e 3, nós vimos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, aonde e quando elas se concretizaram, como que elas se encaixam durante a história. Depois nós vimos sobre o trono do Senhor Deus, como que ele é, como que é a função dele. Depois nós vimos sobre os 7 selos, o período que ficou para vocês, quando eles se concretizaram durante a parte histórica, quando que eles ocorreram e quais faltam ainda. E foi pulado o capítulo 7, que o capítulo 7 é um parênteses que tem a explicação sobre quem são aqueles que poderão suster-se do sexto selo ao último versículo do capítulo 6. São 144 mil selados. Quem são eles? E nós vimos que é um grupo simbólico e não literal. São as pessoas salvas. Depois foram vistas 7 trombetas, o que elas significam, como são, quando ocorreram na história. Depois nós vimos no capítulo 10, João e o livrinho, qual era esse livrinho, como que ele era, quando ele ocorreu. E acabamos descobrindo que era o livro de Daniel, principalmente o capítulo 8, versículo 14. Depois nós vimos as 2 testemunhas mártires, quem elas são, como que são, e descobrimos que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento da Bíblia. Depois, no outro tema, nós vimos a mulher e o dragão. Quem era a mulher, quem era o dragão, e acabamos descobrindo que o dragão era o diabo e Satanás, capítulo 12, e a mulher era aquela descendente de Cristo, a igreja verdadeira. Depois nós vimos uma besta que sobe do mar, no início do capítulo 13, descobrimos quem é essa besta, quais são as características dela, e logo depois nós vimos no tema 11 a besta que sobe da terra. Descobrimos quem ela é, quais as características e onde ela se encontra hoje. Depois nós vimos os 3 anjos e as suas mensagens angelicais. O que ele significa, como são e para que servem. Nós vimos também sobre as últimas 7 pragas, em quem cairá essas pragas, quem não terão acesso a essas pragas, quem essas pragas não ferirão, e acabamos descobrindo que serão todos os salvos em Cristo. Depois nós vimos a queda da grande meretriz, aquela besta que sobe do mar, lateral ao seu fim, e foi explicado isso no nosso último encontro, no nosso último tema. Hoje nós veremos o tema 15, a volta do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 19, vamos rapidinho que hoje a gente vai ler 2 capítulos, 2 temas num dia só. Versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua
prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esses dois versículos já está falando do que ocorrerá com essa prostituta, com aquela besta que sobe do mar que nós vimos. Qual será o fim dela? Além de ser julgada, ela será exterminada com o sopro da boca do Senhor Jesus. Versículo 3: E outra vez disseram, aleluia, e fumaça dela sobe para todo sempre. Versículo 4: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Lembra que nós vimos esses 24 anciãos, que eles fazem parte do céu, eles ajudam o Senhor Deus a reger o seu tribunal, e principalmente o Senhor Deus estando assentado no seu trono. Nós temos uma ideia de quem poderiam ser esses 24 anciãos, né? 3 a gente julga ser Elias, Enoque e Moisés. Os outros a gente acredita ser aquelas pessoas que ressuscitaram quando o Senhor Jesus ressuscitou. Versículo 5: E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, no que o Senhor Jesus voltar, no que essas 7 pragas caírem, o mal já está com os seus dias contados. Já não haverá mais outra vez que ele irá se levantar novamente. Versículo 7: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vivas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Nós sempre ouvimos essa frase, bodas do Cordeiro. Sempre vimos também a respeito da esposa. Nós também vimos e acabamos descobrindo que a esposa do Cordeiro é a igreja, são as pessoas, assim como naquela parábola em que o Senhor Jesus fala das 10 virgens, onde 5 eram pessoas inteligentes e 5 pessoas nécias. Versículo 8: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, essas vestes brancas, essas vestes de linho, coisa incorruptível aos olhos humanos, essa veste que seria bela e perfeita aos nossos olhos, são também uma cópia, uma explicação, como se fossem as justiças dos santos. Versículo 9: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, são as pessoas muito felizes, aquelas pessoas que terão a oportunidade de participarem das ceias com o Senhor Jesus, o Cordeiro. E disse-lhe, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui também esclarece para nós Apocalipse 12, 17. Vamos dar uma olhadinha. Vou voltar algumas páginas aí. Capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são a semente do Senhor? Aqueles que sobraram, aqueles que ficaram tentando fazer o que o Senhor Jesus mandou, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui no voltando ao capítulo 19, versículo 10 de Apocalipse, então o testemunho do Senhor Jesus Cristo é o espírito de profecia. Versículo 11. De agora em diante nós veremos sobre como será a vitória do Senhor Jesus sobre a besta e sobre o falso profeta. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha só que descrição perfeita sobre o Senhor Jesus. Sentado no cavalo branco, com o nome de Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Perfeito a descrição sobre o Senhor Jesus. Versículo 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 14: e seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses primeiros 4 versículos aqui nos esclarecem a vida do Senhor Jesus, a grande volta, a volta tão esperada por nós, que além de descrever que é o próprio Senhor Jesus, como já tinha no capítulo 1, essas descrições aqui como olhos de fogo, também fala quem irá acompanhá-lo. Seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e também com linho fino e puro. Como nós já sabemos, o Senhor Jesus virá só quando ele virá buscar toda a sua igreja? Não. Irá ele e todos os exércitos dos céus, todos os santos, os anjos do céu. São milhões de milhões de anjos. Versículo 15: e da sua boca saiu uma aguda espada. Lembra que nós vimos no capítulo 1 sobre essa espada aguda de 2 fios que saiu da boca do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa no lagar do rio, no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Nós já vimos sobre isso aqui. Livres e servos, pequenos e grandes, são todos aqueles que aceitarão o sinal da besta, como nós vimos em Apocalipse 13. Mas olha só, chamando todas as aves do céu para fazerem aquilo. Já ocorreu alguma vez de aves do céu e cães comendo carne de reis? Em 2 Reis nós vimos, em 1 Reis, quando o povo de Israel se separa, é que ficam 10 tribos para Israel e apenas 2 tribos para Judá. O que ocorre? Os reis de Israel principalmente foram deteriorando-se aos poucos, foram caindo em idolatria, e conforme eles caíram em idolatria, eles iam se afastando do Senhor Deus, a chegar até o ponto que o Senhor Deus não aguentava mais, e muitos ele queria arriscar acabar até com a sua descendência, e muitos dos reis, filhos de reis, não foram sepultados. São muitas as passagens que nos falam isso, não temos tempo para explicar tudo, mas foram vários os reis e descendentes de reis que tiveram sua carne não sepultada, mas sim ficaram para as aves do céu e os cães devoraram, principalmente Jezabel. Vamos dar uma olhadinha. 2 Reis, capítulo 9, versículo 34. Conseguiram encontrar? Vamos dar uma olhadinha no versículo 33 primeiro. Então disse ele: lançai-o do alto abaixo, Jezabel. E lançaram-na de alto abaixo, e foram salpicados com o sangue e a parede dos cavalos. E ele a atropelou, o que seria o novo rei, Jeú. Então, entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Isso ele falando sobre Jezabel. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e não fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias. Já havia falado anos antes, Elias, sobre que aquilo iria ocorrer. O tisbita, o seu servo, dizendo:
do pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Mas nós vimos também nas 7 igrejas que o Senhor odiava aqueles que eram descendentes de caídos como Jezabel, porque ela fazia aquilo e perseguia, fazia as pessoas em idolatria e perseguia os profetas. Ela jurou Elias de morte. Voltando aqui ao assunto, versículo 19: envia a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Nós já vimos aqui quem é a besta e quem serão os reis da terra, aqueles que estão juntos, que se uniram com a besta, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. O que nós já vimos aqui que é o que está assentado ao cavalo? O Senhor Jesus e todo o seu exército, ou seja, aqueles que fizeram coisas que eram maus aos olhos do Senhor, criaram motivos que afastavam o povo do Senhor Deus, levando eles à idolatria. O povo de Israel muitas vezes caiu em idolatria, como nós vimos em 2 Reis, em 1 Reis, e veremos em Crônicas também. O grande problema que o povo enfrentava era isso, porque quando eles se afastavam da idolatria e voltavam ao Senhor, o Senhor atendia tudo o que eles pediam. Versículo 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui o que está exemplificando? Do que o Senhor Jesus voltar, com a sua palavra, o sopro da sua boca, como nós já sabemos, será destruído boa parte desse povo idólatra, boa grande parte desse povo que aceitou o sinal da besta. Não sobrará ninguém deles. E o que ocorrerá? O povo do Senhor Jesus será tomado, será arrebatado. Mas será arrebatado daquela maneira que muitos falam? Como terminará a história humana? Vai terminar assim? Uma grande guerra? Grandes explosões? Ou é como o filme Deixados para Trás, que fala de um arrebatamento secreto, onde, por exemplo, estamos todos nós aqui na igreja, alguns desaparecem, ficam só as roupas. Um exemplo disso. Será assim? Não, esse filme enganou a muitas pessoas. Até minha cunhada falou para muitas pessoas, até para nós assistimos o filme, depois começamos a conhecer melhor a verdade, e até há pouco tempo atrás ela ainda acreditava nisso. Seria deixados apenas as roupas das pessoas. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e um dos temas centrais do livro do Apocalipse. A volta de Jesus será secreta ou não? Não tem nada de secreto. Como nós vemos em Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Quem são esses quantos o traspassaram? Aquelas pessoas que feriram ele, aqueles soldados. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Porque todos se lamentarão sobre ele? Porque somente na volta do Senhor Jesus, muitas pessoas se tocarão, terão aquela revelação, como a gente fala lá no interior, aquela queda da ficha, vai cair a ficha, que eles estiveram errados, foram ensinados para eles errados, toda a vida deles eles tiveram um ensinamento errado, e principalmente, quando chegava alguém, como algum de vocês, irmãos, e explicava para eles, eles não aceitavam, eles não queriam dar ouvidos para a pessoa dessas coisas que estavam na Bíblia. Ele preferia ouvir o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu padre, o seu diácono, o seu melhor amigo,
mas não ouviu a verdade do Senhor. Em Mateus 24:27 está escrito assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas pegam esse versículo, e eu já vi pastoras falando dessa seguinte maneira: não, porque será rápido como um relâmpago, um piscar de olhos. Mas vamos ler novamente: porque assim como, então vamos dizer assim, igual o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Está falando alguma coisa de velocidade? Não, está falando de visão. Ele se mostra. Porque cai um raio lá em Mara Rosa. Se você estiver assim à noite ou de dia mesmo, se você estiver olhando para aquele lado, você verá a luz do relâmpago. Isso é secreto? Não é. Quem virá com o Senhor Jesus na sua vida? Nós já vimos que serão Ele e todos os seus anjos. Nós vamos dar uma olhadinha em Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Qual será a missão dos anjos na volta do Senhor Jesus? O que eles irão fazer junto com o Senhor Jesus aqui na terra? Qual é a missão deles? 24:31 de Mateus: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que eles irão fazer? Então sairão todos os anjos, cada um até os escolhidos do Senhor, aquelas pessoas que não aceitaram o sinal da besta, aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, aquelas pessoas que morreram em Cristo, porque como Paulo fala, os mortos serão transformados primeiro, eles ressuscitarão e ganharão um corpo incorruptível. Então nós, os vivos. Aqui está uma imagem tentando explicar como será. O que acontecerá com os justos mortos? Aquelas pessoas que morreram desde a antiguidade em Cristo, ou que morreram e estão salvos, assim como Davi, Abraão, muitas outras pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O que Paulo estava esclarecendo para aquele povo de Tessalônica? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que Paulo exemplifica aí sobre esses que dormem? Os que estão mortos. Mas onde nós poderíamos encontrar isso? Tem várias citações na Bíblia. Dormiu com seus pais. Segundo Samuel 8:12, Davi adormeceu com seus pais. 1 Reis 11:21, 14:20, 11:43, 14:31, 15:8-24, capítulo 16 de 1 Reis, tudo isso, 6 e versículo 28, capítulo 22, 40 e 51, e também em 2 Reis 14, versículos 16 e 29. Engraçado que alguns, quando eram mortos, não estava citado que o rei dormiu com seus pais. Poucas vezes foram citados que aqueles que foram mortos, que haviam conspirações contra os reis, ele dormiu com seus pais. Mas o que eles exemplificavam aqui? Dormiu com seus pais, ou seja, ele adormeceu, ou seja, morreu. Assim como o Senhor Jesus explica, Paulo explica aqui, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, quem que não teria esperança? Aquelas pessoas que não conhecem as verdades da Bíblia, as verdades que o Senhor Jesus tentou ensinar para o povo, deixou o seu legado. O que ocorre? Muitos acreditam que morreu já vai para o céu. Vocês já ouviram essa história? A pessoa morreu já vai para o céu. Aí eu te pergunto uma coisa: se a pessoa que morreu já vai para o céu, por que Jesus vai voltar? Não, vou derrubar todo mundo daqui. Cai lá todo mundo. Aí daqui meia hora volto lá buscar vocês. Vamos falar em Apocalipse 8. Haverá silêncio no céu por cerca de meia hora.
Essa meia hora em profecia, nós vemos que é em torno de 7 dias. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, serão todos ressuscitados, ganharão um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não terá nenhum problema igual o nosso tem, que o pecado trouxe para nós, e depois nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ou seja, a hora que ele falar, pode voltar, meu filho, é agora que será a sua volta, agora que nós daremos fim ao mal. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso Paulo escreveu. Notem a parte da ressoada da trombeta. Nós já vimos isso em Apocalipse sobre as 7 trombetas, né? O que acontecerá com os justos vivos? Em 1 Coríntios, vamos dar uma olhadinha nas nossas Bíblias, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Todos encontraram? Vamos dar uma olhadinha desde o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que nem todos dormiremos? Paulo está morto ou não? Morreu. Muitos naquela época também acreditavam nisso, foram morrendo até chegar a nós. Hoje estamos vivos, mas amanhã poderemos estar mortos. Mas todos seremos transformados, ou seja, todos nós ganharemos esse corpo incorruptível. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui as pessoas acham que esse é o arrebatamento também. A pastora uma vez me falou, mas num abrir e fechar de olhos. Mas vamos ver o que diz. Ante a última trombeta, olha a 7ª trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem que não ressuscitar incorruptíveis? Os mortos, porque os vivos vão continuar vivos. E nós seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles vão ressuscitar já ganhando o corpo sem defeito algum trazido pelo pecado. E nós seremos transformados, ou seja, nós ganharemos o corpo, os vivos ganharão o corpo sem nenhum defeito do pecado, incorruptível. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, isso que é cheio de pecaminosidade, de pecado, ele estiver perfeito igual eram Adão e Eva antes do pecado, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O que acontecerá com os ímpios mortos? Aquelas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, mesmo com todas as centenas de oportunidades que o Senhor Deus deu. Apocalipse 25, nós já iremos ver. Mas os restantes mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, eles vão ficar aqui todos mortos por 1000 anos, enquanto todos nós estaremos no céu, na nova cidade, com o Senhor Jesus, analisando por que aqueles nossos amigos, parentes, conhecidos não estão lá, por que eles se perderam, e nós veremos, sem esse julgamento que nós temos no pecado hoje, nós veremos como o Senhor Deus foi justo, e não teremos rancor, porque lá não existirá nada de mal. O que acontecerá com os ímpios vivos na volta do Senhor Jesus? Vai ser uma tribulação grande para ele. Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, aqueles que têm a iniquidade, aquelas pessoas que não aceitaram as oportunidades do Senhor Deus. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, a glória do Senhor Jesus será tanta que ele virá em glória. A glória dele será tanta que o
o corpo das pessoas com iniquidade não irá aguentar a presença do Senhor Deus, do Senhor Jesus, e irá se desfazer, irá se destruir. Em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, ninguém ainda sabe a hora, só o Senhor Deus. Assim que ele falar para o Senhor Jesus der a ordem, eles virão. Quais as condições de vida após a volta de Jesus? Olha que promessa maravilhosa aqui em Apocalipse 21:4, que veremos semana que vem, melhor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O corpo é incorruptível, não teremos nada de rancor, nada de lembranças que levem a mau pensamento, igual nós temos aqui no mundo. Lá não existirá isso em nós. Vamos para o próximo tema, capítulo 20, o reinado de 1000 anos. 1000 anos de descanso e paz nós teremos. Por que 1000 anos de paz e descanso? Porque não teremos o infortúnio, Satanás importunando todos como existem hoje. Será também um dia de acerto de contas na volta do Senhor Jesus. O milênio bíblico, como que é? Ele terá início na volta do Senhor Jesus. Teremos a ressurreição dos salvos, a ascensão, também chamada de arrebatamento dos salvos, aqueles que estiverem vivos no momento, aqueles que conseguirem sobreviver por a grande tribulação, onde não poderemos nem comprar nem vender. A morte dos ímpios vivos, porque com o resplendor da glória do Senhor Jesus, o corpo dos ímpios, assim como lembro quando Moisés desceu do monte, que ele tinha que vestir um véu, porque o rosto dele resplandecia e o pessoal estava com medo de morrer olhando para ele. O rosto do Senhor será milhões de vezes mais. Prisão de Satanás, e a terra ficará desolada, ou seja, sem ninguém vivo aqui, somente Satanás e seus anjos. Durante esses 1000 anos, o que nós teremos? Nós, salvos, estaremos no céu, os ímpios continuam mortos, Satanás preso e terra continua desolada. E quando acabarem esses 1000 anos, a cidade santa ela irá descer, como veremos em Apocalipse 21. Os ímpios ressuscitam, Satanás será solto, porque ele vai ter os ímpios para incomodar. Alguns teólogos falam sobre essas correntes que o anjo trará do céu, que são não literais, são simbólicas, porque ele ficará preso, mas porque não tem a quem incomodar. E outros já dizem que ele ficará preso e tendo alguém para incomodar. Mas se isso fosse verdade, essas pessoas que ficariam aqui durante esses 1000 anos, elas estariam todas perdidas. Deus não seria justo com elas, não é verdade? Então não acredite nisso, meus amigos. O que ocorre? Todos morrem. Os salvos são ascendidos ao céu, arrebatados ao céu, e a terra fica desolada. Haverá um julgamento final, onde ocorrerá a destruição dos ímpios, e com o fogo da destruição dos ímpios, o Senhor Deus reformulará a terra novamente como ela foi criada. Todas as aves, todas as árvores, todos os animais que já estão extintos voltarão a viver, terão novamente suas espécies na terra. Vamos dar uma olhadinha ao versículo 3. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Porque ali, selo sobre ele, no abismo, a terra, como ela será toda devastada com a volta do Senhor Jesus, ela será como um abismo, ela não terá essa forma bonitinha que nós conhecemos hoje. E como nós vimos ali em Apocalipse 6, nos últimos versículos, versículo 14:
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha que grande terremoto que haverá. Haverá grandes terremotos, pois maremotos imensos, bem maiores do que a gente já vê hoje. Vai ser movido tudo no seu lugar. Então será como um abismo a terra. Colocou o selo sobre ele, ou seja, ele não tem como sair aqui da terra. Daqui não mais ele nasce as nações. Como que ele vai enganar nações, não vai ficar mais ninguém para ele. Então ele está sozinho, só ele e os seus anjos aqui na terra. Em Jeremias teve uma visão que exemplifica bem como a terra ficará. Capítulo 4, versículo 23 a 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido, ou seja, também não havia passarinhos. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Como que a terra, quando é fértil, ela pode ficar um deserto? É só quando ocorre algo extremamente grande, não é mesmo? E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor. Com a volta do Senhor Jesus, não ocorrerá isso? Diante do furor da sua ira. Olha só que visão que o Senhor deu a Jeremias milhares de anos atrás. Já vimos aqui sobre novamente o milênio. Em Atos 17:31 é muito interessante, porque olha só o que ele nos esclarece. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Quem que estabeleceu? Quem que já definiu um dia em que ele vai estar julgando o mundo com justiça? Já iniciou lá em 1844, no dia 22 de outubro, lembra? Nós vimos no capítulo 10, que era sobre um livrinho aberto. Por meio de um varão, ou seja, por meio de um homem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por meio de quem que é isso? Por meio do Senhor Jesus, através dele está sendo feito o quê? Um julgamento, né? Para julgar o mundo todo com justiça, ou seja, sem definir se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é servo, se é livre. 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos, ou seja, aquelas pessoas separadas para o Senhor Deus, aquelas pessoas, no caso, os salvos, ou não sabeis que os salvos não de julgar o mundo, mas eles vão julgar, vão ser como juízes? Não, eles vão fazer mesmo aqueles veredito, mesmo que eles farão aquele julgamento para anotar por que foi realmente dado aquele veredito, o comprobatório, o juízo comprobatório. Não, porque eles vão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, quando estivermos no céu, teremos essa oportunidade de pegar os livros de todos. Então saberemos o motivo que aquele nosso melhor amigo da escola, aquele às vezes nosso irmão, e às vezes algum familiar mais querido, não está lá hoje, naquele momento que estamos lendo os livros, não estará lá no céu. E nós teremos a oportunidade de descobrir onde ele rejeitou pela última vez ao Senhor Jesus. Em Apocalipse 20, versículos 9 e 10. O que ocorrerá aqui? No que o Senhor Jesus acaba seus 1000 anos, Satanás é solto. No que ele é solto, ele começa a reunir a todos os povos. Vamos imaginar isso. Aqui não é citado na Bíblia se os ímpios terão novamente o seu corpo inteiro. Então vamos imaginar a seguinte situação, meus irmãos. Você está lá,
né? Imaginando a visão, os ímpios ressuscitando. Mas e aquelas pessoas que morreram na guerra, muitas vezes mutilados, pessoas sem perna, sem braço, pessoas com golpes de faca, espada, tiro, morreram agonizando depois de horas e horas. Eles ressuscitarão, mas não ressuscitarão com um corpo incorruptível como o nosso. Olha o que Satanás irá fazer com ele. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, ou seja, dos salvos, sitiaram a cidade santa. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Isso não é que eles vão durar tudo isso, ou seja, eles vão ser atormentados, vão ficar queimando, enquanto ainda tiver matéria para ser queimada. A pastor Ivan Saraiva explica muito bem isso. Agora vocês imaginem. Vamos dar uma olhadinha aqui, capítulo 21, versículo 1. Envia um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar não existe mais, a terra que nós conhecemos já não existe, está totalmente transformada. Agora se imagine, secando totalmente esse mar, o que fica? Um abismo enorme, uma cratera enorme. Tem lugar no mar que dá mais de 20 quilômetros de profundidade. Agora essas pessoas morreram aqui na América e a cidade santa desce lá onde seria o Éden, ali pela região entre Babilônia e Jerusalém. Provavelmente ela desceria em Jerusalém, na região de Jerusalém. As pessoas que morreram aqui, como que elas farão para o Satanás reunir elas e levar elas a atacar lá a 20, 30 mil quilômetros de distância, andando a pé? Serão meses de agonia, serão meses das pessoas, aquelas que estão mutiladas, sem perna, sem braço, tendo que marchar tudo isso. Outro amigo me falou, não, mas é claro que Satanás, se quiser, ele pode teleportar as pessoas, né, dar um vento, igual fez com o pessoal de Jó e derrubou a casa de Jó. Pode, se Deus permitir isso. Mas vamos colocar de uma maneira clara. Ele vai juntar as pessoas ao povo, aos poucos, e essas pessoas na agonia delas, nesse sofrimento, muitos já clamando a outra morte novamente. Como será a agonia desse povo? Tudo o que passaremos aqueles que não morrerem na grande tribulação, quando não podermos encontrar e nem viver, não será nada próximo ao que essas pessoas passarão antes da sua segunda morte. O fogo destruirá o mal e purificará o nosso planeta. É assim que está prometido. Esta terra será o eterno lar dos salvos. Por quê? Isso é só um desenho, mas agora imagine vocês o real, aquilo que o Senhor Jesus está preparando para nós. Será 10 vezes melhor que isso. Queridos irmãos, espero ter conseguido explicar para vocês um pouquinho melhor sobre o capítulo 19, a volta do Senhor Jesus, o capítulo 20. O que ocorrerá durante esses 1000 anos, e principalmente com os ímpios. E com o Senhor Deus, até a próxima. Semana que vem, capítulo 21 e 22 de Apocalipse.